Olá, meus irmãos, meus amigos, obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela permissão de adentrar no celular, mesmo através do celular ou da televisão. Muitos hoje, com toda essa tecnologia, já assistem direto no aparelho de televisão. Obrigado por esta permissão. Espero que a mensagem de Deus esteja edificando vossas vidas. A minha palavra não tem poder algum, o poder está na palavra de Deus, na palavra do perfeito, poderoso que é o nosso Senhor. Então, agradeço pela sua cooperação, agradeço por você se inscrever no canal, está ajudando essas mensagens a serem divulgadas. Se você ainda não se inscreveu, peço, inscreva no canal para abençoar, que essa mensagem possa alcançar um maior número de pessoas. Se você conhece alguém, pode pedir para se inscrever também, faça isso que vai ajudar a mensagem do Senhor ser propagada. Essas mensagens são livres, podem ser divulgadas em qualquer meio de redes sociais. Eu me responsabilizo por todo o conteúdo gravado. Não tem fins lucrativos. O objetivo é engrandecer o nome do Senhor. Estamos tratando há 2 dias sobre Jesus, o primogênito. E hoje eu quero mostrar Jesus, o primogênito de Maria. Jesus, o primogênito de Maria. Nós vamos ler um texto em Lucas capítulo 2, o versículo de número 7. Que diz assim, ó: E deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu em panos. Maria era virgem, deu à luz a Jesus, o seu primogênito. Ele foi o primeiro. Maria teve mais filhos, como nós vamos ver hoje, tá bom? Então, uma outra denominação diz que Maria permaneceu virgem, a Bíblia diz que Maria teve mais filhos. Agora, o nascimento de Jesus, há uma diferença. Voltando uma página aí, na Bíblia, ou 2, capítulo 1 de Lucas, nós estávamos no 2, mas são 2 páginas, o capítulo 1 é grande. No versículo 26, nós encontramos assim, ó, Lucas 1, verso 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita é tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Aí o anjo responde, no verso de número 35, e respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Alguns querem dizer que ele é criatura, o primogênito. Ele é o primogênito de Maria. De Deus ele é o unigênito. Nós vamos ver, acho que depois de amanhã. Tem mais 2, nós vamos falar sobre o unigênito. Ele é primogênito de Maria. Verso 36. E eis que também Isabel, tua prima, conceberá um filho em sua velhice, e é esse o 6º mês para aquela que era chamado estéril. 37. Porque para Deus nada é impossível. E Maria, com a sua fé maravilhosa, do versículo 38, ela diz: Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Jesus é o primogênito de Maria, 2,7. O filho primogênito, ela deu à luz. Agora veja, Jesus é o unigênito de Deus.
A profecia de Gênesis 3,15. Olha, 4.000 anos de história se passaram até aqui. Até Jesus, até hoje 6.000 anos aproximadamente. A profecia de Gênesis 3,15. A semente da mulher vai esmagar a cabeça de Satanás. A semente da mulher. Então, da onde viria o libertador? De uma mulher. A Bíblia não fala contato mulher e homem, a Bíblia não fala semente do homem. Da onde veio o libertador Jesus? De uma virgem. Concebido por quê? Por quem? Verso 35 diz, pelo Espírito Santo. Já explicamos isso em outras mensagens, já detalhamos esse assunto, tá? Só mencionando aqui superficialmente. O primogênito de Maria, Jesus, foi concebido do Espírito Santo. Ela engravidou do Espírito Santo. Não teve contato masculino, não teve sêmen masculino, que é o normal de uma fecundação humana, um homem e uma mulher. Os próximos filhos de Maria foi o contato de Maria com José. Agora Jesus, por isso que ele é o unigênito de Deus e o primogênito de Maria. Aí sim, os cuidados que devemos tomar com ensinos bíblicos. Alguns dizem no texto de Colossenses que lemos que por Jesus ser o primogênito, 2 significados de primogenitura que nós mostramos, aí dizem que ele foi gerado, foi criado. Não, ele é Deus, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Filho de gente é gente, filho de animal, filho de peixe é peixe, filho de vaca é vaca, é boi, filho de cavalo é cavalo, filho de bode é bode, filho de coelho é coelho, filho de Deus é Deus. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Deus. O Pai é Deus, não é José. João 17, já mencionamos a oração. Ele ergueu os olhos ao monte Pai. Ele não chama José de Pai, ele chama Deus de Pai. Aquela glória que existia antes que o mundo existisse, aquela glória. Eu estava lá. Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é eterno. Ele é Deus, ele é o primogênito de Maria, porque ele veio, Colossenses 2, do 5 ao 11, como tratamos anteontem. Ele veio na forma de homem, de ser humano. Ele é Deus, ele se esvaziou. Então, quando Maria o concebeu, nasceu o filho primogênito de Maria. O Salvador veio nesse mundo, semente de uma mulher, Maria. Uma virgem, uma judia, da tribo de Judá. Toda a profecia se cumpriu nos detalhes que a Bíblia nos dá. A Bíblia não é um livro de coincidência, é um livro de detalhes. A Bíblia é maravilhosa, é a palavra de Deus, é precisa, fantástico. Só a Bíblia, não tem nada igual. Vamos ler alguns versículos aqui agora. Mateus capítulo 13, verso 55. Vamos ver que Jesus foi o primogênito de Maria, que ela teve outros filhos. Vamos ler o verso 54. Mateus 13, 54. Chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Verso 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? Olha, ele tinha irmãos. Judas, Lucas 2,7, ele foi o primogênito, ela deu à luz ao primogênito, mas teve outros irmãos. E não estão entre nós todas suas irmãs? Ele também tinha irmãs. De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Ele tinha irmãos e irmãs, disseram a ele, o filho do carpinteiro? Ele é o unigênito de Deus, o primogênito de Maria. Depois, o relacionamento de Maria com José, o relacionamento normal para se conceber um ser humano, nasceu outros irmãos de Jesus e nasceram as irmãs de Jesus. Mas Jesus veio concebido do Espírito Santo. Ele é Deus. Vamos ler um texto de Marcos capítulo 6, o versículo 1 até o verso 6. Diz assim, Marcos 6, do 1 ao 6. E partindo dali chegou à sua pátria,
E os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar-lhes na sinagoga. E muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas palavras? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Verso 4. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Não deixa Jesus ficar admirado da sua incredulidade hoje, não. Te entrega a Jesus Cristo, está aí os textos. Ele é o primogênito de Maria, ele tinha irmãos, ele tinha irmãs, Maria teve mais filhos. Maria não permaneceu virgem, não, ela teve outros filhos. Mas Jesus teve diferença. Ele foi concebido do Espírito Santo. E agora nós vamos ver dois textos, só mencionando o Cristo, porque ele veio como humano, da carne, porque para salvar a humanidade. Vamos ler Romanos capítulo 9, versículo de número 5. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava em Roma, no capítulo 9, o versículo de número 5, diz assim, ó: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente, amém. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne. Agora vamos para Gálatas ver o que era esse segundo a carne? Ele era a semente de Abraão, a promessa bíblica. Gálatas capítulo 4, verso de número 16. Capítulo 3, irmãos, perdão, verso 16. Gálatas capítulo 3, verso 16. Diz assim, ó: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência, descendência no singular, a sua descendência, não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a sua descendência que é Cristo. Olha a afirmação, e a sua descendência que é Cristo. Ele está tratando aqui dos judeus, ensinando esse assunto no seminário agora recente. Ele está mostrando a questão da separação dos judeus e mostrando que a única semente fiel é Isaac. Mas os filhos de Abraão também pela fé. Ele trata desse assunto aqui. Mas ele diz, a tua descendência, que é Cristo. A promessa de Deus não podia mudar. A raiz lá de Gênesis 3,15, a semente, lá de Gênesis 3,15 tinha que se cumprir. Abraão, Isaac, Jacó, rei Davi, etc. Até chegar no momento certo, que foi na plenitude dos tempos. Uma Virgem Maria deu à luz ao seu filho, Lucas 2,7. Seu filho primogênito. Jesus foi o primogênito de Maria e o unigênito de Deus. Creia no que a palavra de Deus diz. Não creia no que as pessoas, filhos de Satanás, tentam ensinar e enganar. A Bíblia é perfeita, só a palavra de Deus tem as respostas de tudo aquilo que precisamos. Estude a Bíblia, fique com a palavra de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais esse momento. Obrigado pela permissão de estarmos aqui, Deus, falando da Tua palavra, do Teu perfeito Filho, Jesus Cristo. Nos ajude, Senhor. Precisamos muito de Ti. Fala aos nossos corações, Deus. Fala ao coração de cada um que está assistindo e ouvindo a Tua mensagem. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.